Vamos explorar sobre o lago de fogo e enxofre, uma das revelações mais impactantes do livro de Apocalipse, onde encontramos a imagem do julgamento final. Vamos começar compreendendo o destino reservado para o diabo, a besta e o falso profeta. Em seguida, veremos o que acontece com aqueles que não têm seus nomes inscritos no livro da vida e, por fim, refletiremos sobre a importância de nosso compromisso com Deus e a seriedade do juízo final. Olá, salvos! Hoje, vamos nos aprofundar no tema do lago de fogo e enxofre, essencial para compreendermos o julgamento de Deus e a justiça divina revelada nas Escrituras. Agora, vamos juntos nos aprofundar nesse tema. Agora iremos explorar sobre o tema do lago de fogo e enxofre, que é um dos assuntos mais intensos e profundos do livro de Apocalipse, onde encontramos a imagem do julgamento final. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, está escrito: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre." Esse versículo nos revela a seriedade do juízo de Deus e o destino final daqueles que se opõem à sua vontade. Agora, iremos explorar sobre o tema do lago de fogo e enxofre, que é um dos assuntos mais intensos e profundos do livro de Apocalipse, onde encontramos a imagem do julgamento final. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, está escrito: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre." Apocalipse 20, 10. Esse versículo nos revela a seriedade do juízo de Deus e o destino final daqueles que se opõem à sua vontade. O lago de fogo e enxofre não é apenas uma representação de castigo, mas simboliza o fim definitivo e eterno para todos que, por sua escolha, rejeitaram a salvação em Cristo. Devemos refletir profundamente sobre o significado deste juízo eterno, pois ele fala diretamente ao nosso coração sobre a necessidade de permanecermos firmes na fé e de seguir a vontade de Deus. O versículo também nos alerta sobre o papel do diabo como enganador e como ele tem buscado desviar os corações das pessoas do caminho da verdade. Satanás e seus seguidores, como a besta e o falso profeta, terão sua recompensa final, e esse destino é a eternidade longe da presença de Deus, num tormento contínuo. É importante perceber que o lago de fogo não é algo que Deus deseja para ninguém. Ele não foi criado para os seres humanos, mas sim para o diabo e seus anjos caídos. Mateus 25, 40 e 41. No entanto, todos aqueles que rejeitam a graça de Deus e persistem no caminho do pecado, separando-se de sua misericórdia, acabam compartilhando desse destino. O sofrimento no lago de fogo não é momentâneo, mas eterno, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Não é algo que se acaba com o tempo, mas é uma eternidade sem fim. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a reflexão que o Apocalipse nos oferece sobre o lago de fogo e enxofre deve servir como um lembrete de que nossas escolhas têm consequências eternas. Precisamos buscar a salvação em Cristo, viver segundo a sua vontade e nos afastar do pecado. O juízo de Deus é verdadeiro, mas sua misericórdia é infinita, e ele deseja que todos sejam salvos. 2 Pedro 3, 9. Vamos aproveitar o tempo presente para nos arrepender, para buscar a santidade e para nos firmarmos em Cristo, que é o único caminho para a vida eterna. O lago de fogo representa uma consequência definitiva e irreversível para aqueles que rejeitam a Deus. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, lemos: "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo." Esta é a segunda morte. A segunda morte não é uma morte física, mas uma separação eterna e definitiva da presença de Deus. Não é algo temporário ou simbólico, mas uma realidade final e irremediável para todos que, por sua escolha, preferem permanecer distantes do Criador. Essa separação é a condenação eterna para aqueles que rejeitaram a salvação oferecida por Cristo e viveram em pecado, sem se arrepender. A Bíblia deixa claro que essa segunda morte é um destino fixo, sem retorno. Após o julgamento final, aqueles que estiverem afastados de Deus não terão mais oportunidade de reconciliação, pois a decisão que tomaram durante a vida será ratificada para toda a eternidade. Não se trata de um castigo passageiro, mas de um estado de tormento eterno, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre." A segunda morte é um reflexo de uma escolha pessoal de afastamento de Deus, mas também nos lembra da gravidade de rejeitar sua graça. Por isso, devemos considerar com seriedade a nossa caminhada com Cristo, pois o destino final de todos será determinado por nossas escolhas enquanto vivemos. E esse destino não é reservado apenas para o diabo e seus aliados. O julgamento se estende a todos os que não têm seus nomes inscritos no livro da vida. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, está escrito:
e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse versículo deixa claro que o destino do lago de fogo não é exclusivo das figuras do mal, mas é um destino reservado para todos que, ao longo de suas vidas, escolheram rejeitar a graça de Deus e viver longe de sua vontade. A presença de Deus é a fonte de toda a vida e felicidade, mas aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo e não reconheceram sua soberania sobre elas, terão seus nomes excluídos do livro da vida e, portanto, estarão sujeitos ao julgamento final. O livro da vida é uma imagem poderosa de nossa identidade eterna em Cristo. Aquele que tem o nome inscrito nesse livro foi redimido pelo sangue de Jesus e reconciliado com Deus. A salvação não é uma conquista humana, mas um presente de Deus, dado àqueles que se arrependem de seus pecados, creem em Jesus como Senhor e Salvador e vivem segundo sua vontade. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 3, faz referência aos nomes daqueles que pertencem a Cristo, dizendo: "E a ti, fiel companheiro, peço que ajudes essas mulheres, que combateram comigo no Evangelho, com Clemente também, e os demais cooperadores meus, cujos nomes estão no livro da vida." Isso mostra que, para aqueles que estão em Cristo, a salvação é uma realidade garantida, e seu nome jamais será removido desse livro. Por outro lado, aqueles que resistem à graça de Deus, que rejeitam a sua oferta de perdão e preferem viver no pecado, estão em risco de não terem seus nomes registrados. O próprio Jesus falou sobre a importância de se manter fiel até o fim, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. "O vencedor será assim vestido de vestes brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos." Este versículo nos assegura que, ao permanecermos firmes na fé e em nosso compromisso com Cristo, nosso nome será mantido no livro da vida. Mas a advertência também é clara. Para aqueles que não se arrependem e não seguem a Cristo, o destino é a exclusão desse livro e, consequentemente, o lançamento no lago de fogo, que é a segunda morte. Portanto, é fundamental compreendermos que nossa salvação não é algo garantido por nossa própria força ou méritos, mas pela graça de Deus. Só através de uma entrega sincera a Ele, de um compromisso diário com a Sua palavra e de uma vida transformada é que nosso nome permanecerá registrado no livro da vida. Não podemos tratar a salvação como algo secundário ou irrelevante, pois o que está em jogo é a nossa eternidade. O julgamento final será real e irrevogável, e somente aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida, por meio de Jesus Cristo, escaparão do lago de fogo e terão a vida eterna ao lado de Deus. O conceito do lago de fogo e enxofre também reflete a justiça de Deus em sua forma mais pura. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, lemos: "Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte." Este versículo nos ensina que o julgamento de Deus não é arbitrário, mas o resultado natural da escolha de viver em oposição à sua vontade. Deus é amoroso, mas também é santo e justo. Quando alguém escolhe persistir no pecado e rejeitar a sua graça, a consequência final é a separação eterna de sua presença, representada pelo lago de fogo. A justiça de Deus, embora severa, é sempre justa e baseada em sua santidade, e aqueles que escolhem viver fora de sua vontade devem enfrentar as consequências dessa escolha. Ao refletir sobre o lago de fogo e enxofre, somos convidados a uma vida de arrependimento e de compromisso sincero com Deus. O julgamento final não é apenas uma advertência, mas também um chamado à ação, a decisão consciente de seguir a Cristo e viver de acordo com sua vontade. Em Apocalipse, vemos que esse destino não é algo imposto arbitrariamente, mas o resultado natural de uma vida vivida em oposição à verdade divina. O lago de fogo representa o fim definitivo da separação entre o homem e Deus, uma realidade terrível para aqueles que rejeitam a salvação. Esse julgamento final é uma oportunidade para refletirmos sobre nossas escolhas diárias. Cada ação, cada decisão que tomamos está levando-nos para mais perto ou mais longe de Deus. O chamado é claro: escolher a vida eterna em Cristo e evitar o destino trágico reservado para aqueles que persistem no pecado e na rebeldia. A Bíblia nos ensina, em várias passagens, que Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e venham à salvação, 2 Pedro 3, 9. Mesmo diante da gravidade do julgamento, há sempre uma porta aberta para o arrependimento e a reconciliação com Deus. Portanto, somos desafiados a viver com vigilância e compromisso. Não podemos ser negligentes com nossa caminhada espiritual, pois o destino eterno de nossas almas está em jogo. A salvação é oferecida a todos, mas é preciso que a recebamos com o coração arrependido e uma vida transformada. O caminho da retidão é o único que nos levará à presença de Deus e à vida eterna, longe de toda a dor e do sofrimento representado pelo lago de fogo.
Que possamos, então, viver de maneira constante em busca da santidade, sempre lembrando que o julgamento final será um reflexo das escolhas que fizemos aqui e agora. Que a nossa vida seja uma expressão de fé verdadeira, comprometida com a verdade de Deus, para que, no fim, nossos nomes estejam escritos no livro da vida. No tema que abordamos, entendemos que o lago de fogo e enxofre representa a justiça definitiva de Deus e o destino final dos que rejeitam a sua vontade. Vimos que, conforme revelado em Apocalipse, este é o lugar de separação eterna de Deus, reservado não só para o diabo e seus aliados, mas também para todos aqueles que não tiverem seus nomes no livro da vida. Essa realidade nos chama à reflexão sobre o nosso compromisso com Deus, lembrando-nos da seriedade de viver em retidão e fé. Se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal para fortalecer sua jornada espiritual com mais ensinamentos sobre o Apocalipse. E se deseja continuar se aprofundando, deixei na tela uma sugestão de vídeo especial para você assistir agora mesmo. Que a paz do Senhor esteja com você, e até o próximo estudo.